Ficar, pastor. Tá bom? Ela tá lá, poderia estar aqui, mas tá lá babando um pouquinho a netinha. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos do Vida Nova 1. Já tivemos várias vezes ministrando ali, se tornamos amigos. A recepção ali é muito boa, viu, meu irmão? Deus continua abençoando, viu? Segunda Reis, irmãos, pega a sua Bíblia, capítulo 4. Os irmãos queriam sentar, né? Vamos ler a Bíblia em pé. Segunda Reis, capítulo 4, pega a sua Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim, Segunda Reis, capítulo 4, somente o 1 e o 2 diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pode sentar agora, fica à vontade. Meus queridos irmãos, nós estamos alegres, como já disse, felizes nessa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do presbítero Luiz Fabiano, pelo convite, nosso pastor Jonas que permite, estarmos aqui e ministrar, fazer uso desse púlpito. Meus irmãos, nós estamos aqui a um texto que diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz para o teu irmão, para a tua irmã, diz aí. Diz para ele, para ela, Deus lhe chamou para ser vencedor. Deus lhe chamou para ser vencedor, irmão. Eu sempre bato nessa tecla, porque, mas pastor, peraí, o senhor não tem ideia, o senhor não faz a mínima ideia de como entrei aqui hoje. Sim, você também não faz a mínima ideia como eu entrei aqui hoje, mas nós fomos chamados para ser vencedor. Nós não fomos chamados para sermos envergonhados, para sermos tomados como coitadinhos. Não, às vezes até passamos pela luta, irmã Vivian, às vezes até a coisa não é fácil, mas fomos chamados para ser vencedor, e vamos ser vencedor, em nome de Jesus. O que você diz para o seu irmão e para a sua irmã, você não diz por amizade, por um oba-oba. Você diz, você, minha irmã, foi chamada para ser vencedora em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para ser vencedor pelo nome do A, do B, de fulano, de cicrano. Eu estou aqui nessa noite dizendo que sou mais do que vencedor em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que esta mulher, que não tem o nome, mas a Bíblia só diz que é certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Essa mulher tinha 2 filhos e tinha um marido. Agora diz o texto que o marido, que era o discípulo dos profetas, ele morre. Fica ela e seus 2 filhos. Quando ele morre, ele deixa uma dívida. Então, digo então que é normal, porque quem não faz dívida hoje? Ele tem uma dívida, mas claro que ele ia pagar. Mas agora ele morre. Naquela época, para a mulher, não é como hoje, que talvez até conseguiria pagar aquela dívida. Mas naquela época, para ela, não era considerada como as mulheres de hoje, que está dominando o comércio, a indústria, enfim, está indo longe. Graças a Deus por isso. E ela tem 2 filhos que ainda também não dão conta disso. E chega aquele a quem ele deve
bate na sua porta e diz assim, ó, o seu marido morreu, a dívida existe, você não tem como pagar, então eu preciso levar os seus 2 filhos para que paguem a dívida como escravo para mim. Esta mulher, irmãos, que eu comecei a ler, comecei a parar, a meditar. Esta mulher, pastor Jonas, tinha tudo, e que é bom que nós aprendamos para não fazer isso. Ela tinha tudo para sair a reclamar. E quem sabe, talvez, a dizer assim, espera, quanto outros discípulos existem, quanto outras esposas existem, quanto outras famílias existem, e por que eu? Por que justo eu? Porque diz que ela era uma das certas mulheres, dos discípulos. E ela podia até questionar, por que eu? E não uma outra família. Mas ao mesmo tempo, minha irmã, que ela não faz isso, e ela ainda até melhora mais. Porque ela olha e diz assim, além de não murmurar, porque seria uma murmuração, ela diz assim, eu já sei aonde eu vou. Aqui também eu dei uma parada. Porque muitas das vezes, irmão, aprendemos nessa noite. Muitas das vezes, quando a escassez, a dificuldade chega, costumamos às vezes ir atrás de tanta gente, de tantas pessoas, e esquecemos de ir atrás de Jesus. Às vezes falamos com A, falamos com B, procuramos o C, mas não procuramos aquele que pode resolver, irmã, que chama-se Jesus. Ela não reclama, mas ela sai e diz, já sei aonde eu vou até os pés do profeta. E quando ela chega para Eliseu, ela diz, meu Senhor, tu sabes que meu marido morreu, mas também tu sabes, aqui eu paro para meditar, irmãos. Ela diz, tu sabes que o meu marido morreu, mas tu sabes também, Senhor, que o meu marido era temente a Deus. A diferença está aqui. Ele morre, mas tu sabes que ele era temente a Deus. Quem é temente a Deus, irmãos? Deus nunca abandonou e não abandona. Quem é temente a Deus, Deus sempre terá uma resposta. Eu não sei o tempo, a hora, e com certeza não vai ser o seu, mas para quem é temente, irmã, meu irmão, Deus tem uma resposta. E não só uma resposta, Ele cuida de quem é temente. Você pode ir até no pior da situação, irmão, como eu já fui, aonde olhando já diz, parece que não tem mais jeito nenhum. Mas quando você pensa, aí sim, aí que é o bom. Quando você olha e diz, não tem mais jeito, aí Deus diz, agora eu estou chegando. Eu disse aqui o testemunho aqui. Quando chegamos aqui no Parque 2, quebrado, arrebentado, destruído, espiritualmente, financeiro, estava uma beleza, pastor Jonas, estava uma bênção de Deus. Mas graças a Deus encontramos homens de Deus aqui nesse lugar que nos apoiou e a igreja também que nos apoiou. E nós pregávamos, Jesus salva, Jesus é o dono do ouro da prata, Jesus faz, Jesus acontece. E quando eu saía daqui, chegava em casa, dizia, misericórdia. Quando chegou um momento, irmão, na minha vida, nós já vamos voltar ali. E eu pregando, e eu crendo, e eu confiando. Um dia eu vou olhar no aplicativo a minha conta de luz para pagar. E eu já não sabia se pagava uma, deixava duas, pagava uma, deixava eu já não sabia direito, estava meio difícil para controlar. Está lá escrito assim, sujeito a corte. Eu disse, Jesus, eu caminhei até aqui com o Senhor. Nunca passei essa vergonha, essa situação. E eu creio que o Senhor não vai deixar eu passar. Recebi o aviso, fiquei pensando o que fazer.
E quando em seguida alguém me manda um aviso a dizer tal lugar assim, assim, está fazendo entrevista para emprego. E eu dizia para minha mulher, já não arrumo mais emprego. Passou dos 50, acabou, ninguém quer mais, é velho. E lá estava escrito assim, homens e mulheres acima de 50 anos. Falei, rapaz, é eu. A entrevista num sábado, eu disse, é pegadinha. Ô irmão, como que Deus... Fui para lá, cheguei lá, uma veiradinha lá na fila, eu entrei junto. Vamos fazer a entrevista. Disponibilidade para horário, eu disse, eu sou crente e, se possível, trabalhar de dia. Mas nada tem a ver uma coisa com a outra. Eu já estou na chuva. Ele olhou bem e diz assim, o senhor é crente de que igreja? Eu disse, eu sou crente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, faz 32 anos. Ele disse, então, a paz do Senhor Jesus. Já pegou o currículo, colocou assim, loja tal, horário tal. Tá bom para o senhor? Como que é? Loja tal, conferente das 8 às 5 da tarde, sábado, domingo. Sábado não, eu trabalho um pouquinho, mas domingo, todo domingo em casa. Tá bom assim? Eu disse, rapaz, isso não é bom, isso é milagre. Ele disse, está fechado, prepara lá os documentos e vamos embora. Em seguida, meu menino, que hoje está sendo pai, estava desempregado, tinha trabalhado numa empresa, mas era muita noite, já com uma experiência. Eu disse, o senhor falou sobre a sua família, o senhor falou de um filho, que parece que o senhor disse que está desempregado? Falei por falar. Eu falei, sim, é um menino, tem 22 anos, no momento está parado, sim. Falou, traz o currículo dele também, porque eu já vou pôr ele na empresa também. Entramos juntos, estamos lá para a glória de Deus, junto até hoje. A luz não foi cortada, que eu recebi o vale, entrei logo que saiu o vale, eu paguei a luz. E já tudo veio mudando. Então Deus trabalha, irmão. E o bom que Deus trabalha é quando o negócio está pior do que você imagina. Quando essa mulher chega para Eliseu, ela vai para o homem, para a pessoa certa, que é Eliseu, o profeta. E quando diz para ele, fala que o marido é temente, sabias tu que meu marido era temente ao Senhor? Ele diz sim, mas como homem ele olha e diz, mas o que vou fazer por ti? O que eu tenho a fazer? Eu não tenho o que farei? Porque como homem, até o profeta, muitas das vezes, né, pastor? Até a gente aqui, muitas das vezes, como homem, não é fácil. Mas a fé não pode faltar. A fé não pode cessar. Precisa estar em prática. Não deixa a sua fé, a sua esperança cair por terra, não. Você é homem, você é mulher, é carne e sangue, mas a fé precisa estar acontecendo aí. Eu não sei como está a sua. A fé precisa estar trabalhando, irmãos. Quando ao mesmo tempo que ele diz, o que irei eu de fazer? O que eu vou fazer por ti? Mas dali a pouco eu acredito, pastor, que ele lembrou que era profeta. Ele lembrou que era profeta, ele diz, não, espera aí. Então sempre você, irmão, nós que servimos ao Senhor, quando chega alguém para mim, para você, eu e você, não interessa o que estamos vivendo, temos que ter uma palavra de bênção para a pessoa quando ela chega. Lá no meu trabalho acontece muito. Chegam quebrado, arrebentado, e por saber que servimos ao Senhor, eles começam a se abrir. E o que acontece? Não interessa o que eu estou vivendo, eu preciso dar uma palavra de vida, eu preciso falar que Jesus é bom, eu preciso falar que Jesus salva, que Jesus dá morada no céu, eu preciso falar de Jesus. Só esses dias eu ouvi uma pessoa trabalhando junto, dizendo ser crente, e quando alguém perguntou alguma coisa para ela, ela disse assim, a pessoa comentou, falou, eu assinando umas notas, um negócio perto, ouvindo, fez uma pergunta, pediu, como diz, uma ajuda, e ela diz, nossa, eu se for ver, acho que eu estou pior do que você. Não, eu quase falei para ele, então precisa ir para a escola, é assembleia? Não, se não for, vai para a escola dominical, vai para terça-feira, pelo amor de Deus. Mas fiquei quieto, fiz meu serviço, não era comigo.
Mas temos que ter a palavra daquilo que Jesus fez na minha vida, na sua vida. Há 32 anos, quando eu achava que estava no último, profundo do buraco, Jesus fez o quê? Ele me tirou, Ele limpou, Ele transformou, Ele libertou, Ele tem trazido até aqui. Então eu tenho que dizer que Jesus é bom. Na mesma hora, Eliseu diz, não, mas peraí, o que você tem lá na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Senão uma botija de azeite. Aqui também eu quero te dizer, meu irmão. Aquilo que você acha que não tem, é o que você tem. Pode ser que muitas das vezes é o contrário. Aquilo que achamos que temos, é porque não temos. Mas quando você acha que não tem, é que você tem. Quando ela achou que não tinha, ela tinha. O quê? Uma botija. Quando ela diz, eu tenho, senão uma botija de azeite. Eu acredito que o profeta falou, é aqui que Deus vai trabalhar. Então, o que você tem é o que Deus quer usar. O que você tem é o que Deus quer lhe fazer ser vitorioso. O que é, pastor? O azeite. O que é o azeite? Você tem Jesus na sua vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Deus é na sua vida. Então você tem tudo. O principal ela tinha. Era uma botija de azeite. E quando ela diz, eu tenho, senão uma botija de azeite. Eliseu diz, muito bem. Então agora você vai lá. Pega com as suas vizinhas vasilhas emprestadas, vasilhas vazias. E não pouco. Então aqui eu quero também que nós venhamos nos entender. Entenda. Na hora que Deus estiver trabalhando na sua, na minha vida, Ele quer fazer o além daquilo que você imagina. Às vezes você está pedindo uma coisa a um limite. Deus tem muito mais. E Ele até mesmo tem porque Ele é todo poderoso. E tudo está na mão dEle. Talvez você está dizendo, eu quero que Jesus salva. Não, Jesus não vai só salvar. Vai fazer um pregador, vai fazer uma irmã dirigente de um círculo de oração. Ele vai fazer além. Mas para isto, precisa que você seja obediente e temente a Deus. Porque quando Eliseu diz para ela, vai e pega vasilhas emprestadas, e não pouca, ela foi e pegou. Emprestou, pediu para as vizinhas, e quando ela achava que já estava com a quantia de vasilhas, todo aquilo que precisava, ela poderia ter pego muito mais. Muito mais. Porque quando ela achou que estava bom de tantas vasilhas emprestadas, Eliseu tinha dito para ela, pega junto com teus filhos as vasilhas, entra, fecha a porta, pegue a botija e começa a deitar azeite. E ela obedeceu e fez. E diz que ela começa a encher as vasilhas de azeite. Irmão, para e pensa. Para e pensa. Ela pegou vasilhas até a hora que ela viu que já eram bastante. E ela tinha uma botija de azeite. Mas ela vai deitando azeite nessa botija, nessas vasilhas, com essa botija, e as vasilhas vai enchendo e vai mandando um menino pôr a parte e traz outra. Ela enche a segunda, põe a parte, traz outra. E ela foi enchendo aquelas vasilhas. Quando de repente ela olhou e diz, traz ainda mais uma. O menino diz, acabaram-se as vasilhas. Acabou a vasilha, mas não acabou o azeite. Aleluia! Pode acabar tudo na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas uma coisa que nunca vai acabar e nunca vai faltar é o óleo do Espírito Santo, é a graça, é a alegria, é a comunhão, é a intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia! Pode faltar, meu querido, a vasilha, mas não falta o Espírito Santo, não falta o azeite.
Acabou-se as vasilhas, mas não o azeite. E aqui me fez lembrar agora. Como que o Espírito Santo trabalha, irmãos. Aqui acho que os irmãos, ninguém tem conhecimento. Quando a minha filha faleceu, com 24 anos de idade, sendo a mãe pela segunda vez. E quando nós estávamos na Unicamp ali, passando por aquele processo, e quando os médicos, um casal veio e me chamou, o senhor que é o pai de Daiane, Cristina, eu disse sim, por favor, faz favor. Ainda fui dizendo, a notícia é boa, a notícia é boa. E ele diz, olha, senhor José, a sua filha nós tentamos, fizemos de tudo, mas a trombose já era tão avançada que ela entrou em óbito. Eu olhei, irmão, eu disse, não, ele enganou, é outra jovem, é outra pessoa, não é minha filha, não é a Daiane. E eu disse só para ele, doutor, trocando óbito, o senhor quer dizer que a minha filha faleceu, morreu? Ele disse, sim, ela entrou em óbito. Mas vai vir alguém falar com o senhor como deve se providenciar os papéis, tudo aí, tá? Meus pêsames, sentimentos, meu senhor, tal. O chão desapareceu, o céu, irmão, sumiu tudo. E eu, para mim, era que eu não saía talvez nem daquele lugar. E quando saí, eu olhei e disse, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer uso do púlpito, pregar, eu não consigo mais pregar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo mais nada na minha vida. A minha esposa, então, paga o preço até hoje, que de lá para cá. E fomos para casa, enterramos numa quinta, eu chorei a sexta inteira, e dizendo, não sei o que fazer. Choremos na sexta, no sábado, no domingo de manhã. Eu acordo que jeito, pastor? Cheio da graça de Deus. Oh, irmão, Deus, por isso nos faz permanecer. Por isso nos faz, ainda que passamos o que passamos. Como deixar Jesus, irmão? No domingo eu acordei cheio da graça, cheio do Espírito Santo, desejoso para ir para a igreja, querendo ouvir louvor, querendo participar, querendo estar na casa do Senhor. Que o salmista diz, guarda-me na tua casa, para que eu lhe conheça melhor, porque no dia da adversidade, o Senhor vai cuidar de mim. Seja como esse esposo da mulher temente, porque no dia da adversidade, Ele vai cuidar de você. Ele cuida. Cessou-se as vasilhas, mas não cessou-se o azeite. E ela sai e vai para o profeta. E diz para ele, as vasilhas foram cheias. Acabaram-se as vasilhas. Talvez ela até, não diz a Bíblia, mas talvez ela até disse, eu vi que ainda tinha azeite, mas as vasilhas foram todas cheias. E não era pouca, mas ela poderia ter tido mais vasilhas. Por que não era pouco, irmão José Pontes? Porque aí o profeta diz para ela, agora pega todo o óleo que está aquelas vasilhas cheias. Tudo aquilo você vai vender, vai pagar a dívida, e você e seus filhos vão viver do resto. Então era vasilhas, azeite, que deu para pagar a dívida e deu para ainda viver com os filhos por muito tempo. Então digo eu, quanto mais vasilha, mais óleo. Quanto mais azeite. Então eu digo o quê? Quanto mais você colocar-se à disposição na presença do Senhor, mais cheio você vai viver. Quanto mais você ficar
na posição, na presença, temente, servindo com alegria, eu digo mais, ele vai estar nos enchendo. Então nunca fuja. Procura, pastor, o senhor não sabe, eu entrei aqui, o que eu já vivi, eu estou vivendo. Não, mas não fuja, não corra, não se esconda, não faça igual a Elias. Fica na posição, fica na casa, fica no lugar como vasilha, porque o azeite vai descer, o azeite vai transbordar e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Aleluia! Não é, irmã? É difícil, tem hora, irmãos. Eu, se tivesse, sempre eu falo isso, mas nunca vou fazer. Todo o meu testemunho, se tivesse tempo para falar, de quando aceitei Jesus há 32 anos atrás. Quantas vezes difícil, quantos momentos difíceis, escassez, luta, travada de todo tipo. Mas sempre ficamos na posição. Sempre na posição. E eu costumo dizer, e Deus nunca nos envergonhou. Nunca nos envergonhou. E nunca nos abandonou. Mas o que eu estou dizendo aqui não é com facilidade. Se você veio esperando aqui que eu ia dizer para você que tudo é mar de rosa, maravilhas. Não. Não é isso que eu estou falando para você. É difícil, é com luta, é com enfermidade, é com perseguição, é com falta, como em casa, é com morte, é desemprego. Tem hora, irmão, que não é fácil. Alguém olhando querendo que Jesus salve o filho, alguém olhando querendo que Jesus salve a filha, alguém olhando querendo que Jesus salve a esposa, alguém querendo que Jesus salve o esposo, e a luta é travada, mas Deus não vai lhe envergonhar. Deus não vai lhe envergonhar. Por quê, pastor? Porque você está na posição de vasilha, de vaso. O que vai acontecer? Ele vai te encher cada dia mais. E o crente, irmão, quando ele está cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, irmão, que venha o diabo, mas ele vai ter que ser destruído, derrotado. Vai ser. Digo isso, pastor, isso é forte mesmo. Porque você acha que o diabo está o quê? Brincando de amiguinho com você? Você acha que o diabo está achando que você é amiguinho dele? Ele vai vir para arrebentar. Para te pôr para baixo, no chão, no buraco. De um jeito ou de outro. Mas nós estamos na posição. Qual é a posição? Fique na presença do Senhor. Fique na dispensação do Espírito Santo e deixa Ele continuar tendo um relacionamento com você. Pastor, a luta é travada, eu sei, eu não sou perfeito, também sei que você tem falha, mas o Deus perfeito, Ele é na minha e na sua vida. Esse homem tinha dívida, que trouxe uma situação para a esposa não fácil. Foi fácil isso? Alguém chegar e dizer, eu preciso levar seus 2 filhos, ela perder 2 filhos, perder aquilo que ela mais amava, que ela tinha ali. Toda essa era a situação, mas tem uma coisa, quando ela vai aos pés do profeta, que eu digo para você hoje, quando você for aos pés do Senhor, você lembre, dizendo, Senhor, com toda a minha falha, com todo o meu tamanho, eu sou temente a Ti, meu Senhor. Eu ainda creio, eu ainda tenho fé, eu ainda tenho esperança. Aqui ninguém prega e fala de quem é bom, não, irmão. O bom aqui chama Jesus. Aqui não tem bom, melhor, grande, não. O único aqui é Jesus. Esse é o Todo-Poderoso, é o grande, é Ele. Mas quando ela foi levar para o profeta, ela foi levar para dizer, meu marido morreu, a dívida está aí, meus filhos estão correndo o risco de ser levado, mas tem uma coisa, meu Senhor, o meu marido era temente ao Senhor. Então, quando é temente ao Senhor, o dito certo é, Deus tem um escape, Deus tem uma solução, Deus tem uma vitória, Deus tem uma resposta,
Deus tem o livramento, Deus tem a garantia da vitória, Deus tem. O que resta? Segura no tempo dele. Continua na posição, no lugar certo, procurando ser cada dia mais cheia. Por quê? Porque é isso que vai te fazer suportar. É o azeite, é o Espírito Santo que nos faz suportar. Porque senão, meu amado irmão, minha irmã, você acha que nós suportaríamos? Você acha que eu e você suportaríamos? Com as nossas próprias forças? Mas o Espírito Santo, o azeite é que faz a diferença. E ele está aí. Ele está na tua vida. Seja cheia dele. Seja cheio dele. E faz a diferença nessa terra até a volta de Jesus.